Próxima questão da nossa prova do Enem de 2011, estamos respondendo o caderno azul e a próxima questão aqui é a 51, uma questão de ecologia. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece a farinha. Vamos lá. Uma alternativa viável em curto prazo para os produtores de farinha em Amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é a construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. B. Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. C. Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores. D. Construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. E. Coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do IBAMA. Bem, vamos lá. A gente tem aqui algumas alternativas que são muito coerentes e outras que a gente pode descartar. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em como a gente quer. Primeiro, A. Construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Ambientalmente, isso poderia ser vantagem, ainda mais se a gente pensar que a energia que a gente tem no Brasil até é um pouco mais limpa, né? A questão da hidroelétrica. Eu não vou aqui discutir o impacto ambiental que uma hidrelétrica tem, até porque a gente tem o alagamento de habitats terrestres e tudo mais, eu não vou entrar nesse caso, tá? Mas, de certa forma, ambientalmente seria mais favorável, mas o custo não seria favorável, tá? O custo não seria favorável, isso aumentaria o custo da farinha, então não pode ser a A justamente por conta disso. Tá? B. Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. Bacana, mas a gente está falando aqui de um processo de reflorestamento. Só que o tempo de uso da lenha, né, a necessidade, a demanda da lenha, ela acaba sendo maior, né, do que ela acaba sendo maior em intensidade do que eu consigo suprir com o reflorestamento. Reflorestamento sempre é uma boa ideia, mas nesse caso aqui eu não tenho tempo para poder reflorestar e manter a produção. Então não pode ser a alternativa B. Mas olha só como é algo viável de certa forma, e a gente tem aquele intuito de sempre achar que o reflorestamento é a melhor opção. E aqui é um distrator bastante importante. C. Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores. Isso não vai diminuir o impacto ambiental. Isso vai continuar causando impacto ambiental. Favorece o custo da farinha, mas não favorece a questão ambiental. Então também não pode ser. D. Construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Aquela velha ideia, né, gente? Vamos lá. O custo da farinha com o uso do gás está caro, porque a pessoa precisa comprar, obviamente, o gás liquefeito de petróleo para poder fazer o aquecimento do processo. Bem, óbvio que se eu tiver que comprar o gás, eu vou ter aí um processo que vai encarecer o meu produto final. Mas e se eu puder de forma barata fazer o gás? É justamente isso que trata a alternativa D. Até porque resíduos orgânicos a gente tem o tempo inteiro essa produção, tá? Que seja, já que a gente está falando de pequenas propriedades, que seja, por exemplo, uma pequena criação de suínos, né? Ou então por uma própria questão de resíduos da própria cultura da mandioca, do processo, que a gente possa trabalhar, fazer o biodigestor, produzir o gás para aquecer a produção da farinha. Existe sim
Isso a gente tem que levar em consideração, porque na hora de responder a questão, muitos podem assim pensar, existe sim um custo de implantação desse biodigestor, mas de certa forma, tirando esse custo de implantação, depois a gente mantém um processo que fica muito barato para a gente poder ter o gás suficiente para poder fazer a farinha. Então, gente, essa é a nossa alternativa correta, a alternativa D. Mas vamos ver a E só para a gente poder confirmar, já que a gente já eliminou as 3 anteriores. Coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do IBAMA. Óbvio que isso não adianta, porque eu estou tirando o impacto ambiental da minha região, mas colocando impacto ambiental em outra, tá? Óbvio que não. Até porque se existe uma menor intensidade de fiscalização do IBAMA, de certa forma indica que eu estou querendo cometer um crime ambiental aqui, então pode parar, não pode ser a E em hipótese alguma, tá? Então fechamos com a alternativa D.